Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre uma opção de meio-campista que foi um dos destaques da Série A, que na minha visão pode ser uma alternativa interessante para o Cruzeiro, jogador que tem até características parecidas com outro atleta que era especulado aqui no Cruzeiro, o Augustinho Almendra. Na minha visão pode ser um atleta parecido que joga aqui no Brasil. Além disso, tem também atualizações aí do Gilberto, já oficializado como novo reforço do Cruzeiro, e também a torcida da Raposa voltando. Quem que seria os 11 iniciais para a estreia do Cruzeiro nesse sábado contra o Patrocinense, que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa primeira meta, né, aqui de 2023, que é a 40 mil inscritos aqui no YouTube. Falta aí um pouco mais do que 2 mil inscritos e 800, mas tenho certeza que você compartilhando aqui o vídeo, comentando embaixo na descrição para me ajudar também no engajamento, tenho certeza que vai me ajudar demais. Até caso você queira seguir também meu perfil pessoal lá no Instagram, tá aqui ó, e na descrição também, gustavo.crz, e a nossa página, né, Cruzeiro News 21, também por lá. Bom, então eu quero começar aqui o vídeo falando sobre essa matéria do Super Sports, que eles fizeram uma enquete, né, que mais de 7 mil torcedores do Cruzeiro votaram em quem que seriam os 11 iniciais da Raposa para essa estreia no Campeonato Mineiro, no caso 7 horas contra o Patrocinense na cidade em Patrocínio, né. No caso aí, o Cruzeiro que deve mandar a campo um time um pouco diferente do que estava na Série B, mas até mesmo achei estranho na escalação, que seria uma formação com 2 zagueiros ao invés de 3. E o que faz isso de diferença na prática, né, para montar a escalação? É que no caso teria uma opção de um meia ofensivo, como se fosse um camisa 10, que seria o Nicão, e tendo 2 opções de volantes. Que no caso ficou definida a escalação seguinte: o goleiro, o Rafael Cabral, que a torcida mais gostaria, né? Rafael Cabral, lateral direito Wesley Gasolina, a zaga tendo o Eduardo Brock e o Lucas Oliveira, sem mudanças até então. Lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, o único que temos para essa posição. De meio de campo tendo o Neto Moura e o Ramiro. O Ramiro teve 39% dos votos, mas ainda assim teve mais do que o Alisson, por exemplo, ou o Felipe Machado, que eram os 2 principais concorrentes nessa função. Então Neto Moura, Ramiro, um pouco mais na frente como camisa 10, o Nicão, na ponta esquerda o Wesley, na ponta direita tendo o Bruno Rodrigues, que não é a principal dele, ele joga de ponta esquerda, mas seria de ponta direita, e central o Matheus Davó, única opção também que temos de centroavante no elenco. Então, acho um time razoável para começar jogando aí, tá bom, né, contra o Patrocinense. Não é esse time que vai começar jogando na Série A, não é bem assim, deve ter muitas mudanças. Acho interessante, mas tem que ver. Eu acho que o Pesolano não vai abrir mão desse esquema de 3 zagueiros para a temporada, não acho mesmo. Então, como que ficaria essa situação? Você tirando um defensor, você tirando, por exemplo, o Nicão para colocar um defensor, é complicado, sabe? Não é fácil ter essa decisão aí do Pesolano. E assim, não é que, nossa, jogando com 3 zagueiros o Cruzeiro fica mais defensivo. Eu discordo completamente. Eu vejo que o Cruzeiro jogando com 3 defensores eram os jogos que mais tinham criatividade, davam muito espaço para os pontas mesmo, pelo lado direito, ou por exemplo, os laterais direitos mesmo, né, de ofício, tinha muita liberdade. É claro que aí complicaria no meio de campo. Teria, por exemplo, quem? O Neto Moura, o Ramiro, e tiraria o Nicão? Quem que vai criar mais as jogadas? É muito difícil, não é fácil estar nessa pele aí do Pesolano, mas deve usar o Campeonato Mineiro como um teste e utilizar assim as melhores opções. Quero saber quem que você tiraria, acrescentaria nesse elenco, e também ainda mais agora, para começar a temporada, de olho na Série A. Jogaria com 3 defensores ou apenas com 2, e tendo uma opção de ter um meia, um camisa 10? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que vai ser bem útil. Eu realmente quero ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Bom, quero falar com vocês sobre o Gilberto, que foi oficializado na manhã dessa sexta-feira como novo reforço do Cruzeiro. Finalmente, né? No caso, um nome aí que a torcida queria bastante e deu certo as tratativas junto com a Al-Ahly, que no caso, na madrugada dessa quinta para sexta-feira, tivemos a notícia de que ele teria essa rescisão de contrato junto com a equipe dos Emirados. Inclusive, ele postou no seu Instagram, já pela manhã, de que tinha chegado a um acordo de rescisão por volta aí das 7 horas da manhã aqui no Brasil, e que, no caso, estaria livre. E assim, depois que ele já postou isso, obviamente já era de se esperar esse anúncio junto ao Cruzeiro, que ocorreu mais rápido ainda do que se era de se esperar. Menos de 2 horas depois, o Cruzeiro já tinha postado, primeiramente, uma foto do Gilberto Gil, né, lá no Instagram e no Twitter, colocando aquele abraço nação azul do Gilberto. Aí todo mundo já sabia que ele seria anunciado. Poucos minutos depois teve esse anúncio de forma oficial. No momento que eu tô gravando o vídeo, ainda tá mais cedo, né, por volta de meio-dia. Essa publicação conta mais do que 60 mil curtidas. Acho que esse post aí vai dar no mínimo 100 mil tranquilamente desse anúncio do Gilberto, que chega para ser o camisa 9. Ele até mandou também um recado para a torcida do Cruzeiro e tudo mais, falando que está ansioso para chegar para a Nação Azul. Jogador também que, no caso,
teve uma aprovação bem grande da torcida desde o momento que teve o nome especulado aqui no Cruzeiro, né? Chega para ser esse camisa 9, na teoria para substituir o Edu, que no caso era o titular, agora seria o atacante aí, o Gilberto, que pela equipe do Al-Ahly nos últimos um ano, ele jogou basicamente uma temporada no futebol dos Emirados, foram aí no total 32 partidas com 15 gols marcados e 6 assistências. Não são números ruins, bem interessantes aí do atacante, que pelo Bahia em 2021, apesar do Bahia ser rebaixado naquele ano, né? Ele fez 26 gols em 56 jogos, 2020, 19 gols em 50 partidas, 2019, 29 gols em 58 jogos pelo Bahia, em 2018 ele chega na reta final daquele ano e ainda faz 9 gols em 25 jogos, ótimos números, atleta que nos últimos 5 anos tem mais de 100 gols marcados na sua carreira e não é por acaso, né? Vive uma fase realmente muito boa mesmo. Tem uma boa expectativa de quantos gols, né, o Gilberto vai marcar nesse ano. Eu chuto uns 25, vai. E você, quanto que acha que o Gilberto, quantos gols, né, vai marcar nesse primeiro ano? Ataque do Cruzeiro até aqui seria teoricamente Wesley, Gilberto, Bruno Rodrigues e Nicão. Acho que pode ser um quarteto aí bem forte para 2023. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista, que na minha visão poderia ser um ótimo nome, tá, para o Cruzeiro nessa atual temporada, que é a respeito do meia Baralhas. Ele tem 24 anos de idade, apesar desse nome bem argentino, uruguaio, ele é brasileiro, tá, 24 anos e vem se destacando pelo Atlético Goianiense nas últimas temporadas. Para falar a verdade, ele pelo Atlético joga aí desde a temporada de 2020 e foi um dos jogadores igual o Lucas Oliveira, que cresceu demais, né, na equipe goiana, desde esse retorno em 2020 para a Série A até aqui. No total, na temporada passada, contando os jogos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, 56 partidas, 6 gols e 3 assistências. Bons números, e não é que ele é um meio ofensivo, um camisa 10, não. Ele é um cara como se fosse a função do Neto Moura tinha aqui no Cruzeiro. E analisando até mesmo alguns lances dele e tudo mais, parece ser um atleta que encaixa muito bem nesse esquema de jogo do Paulo Pezzolano. Além desse ótimo ano em 2022, em 2021 ele já tinha feito também 46 partidas, 5 gols também na Série A pelo Atlético Goianiense, e nessa atual temporada já começou o ano bem no Goianão, 2 jogos e uma assistência até aqui. Atleta que teve passagens por alguns times do interior de São Paulo, igual Ituano, Guarani, jogou também no Bragantino e no Atlético Paranaense. No Atlético ele joga apenas na base, em 2018, 12 jogos pelo time sub-20, e o Baralhas tem proposta nesse momento para se mudar para o Internacional. O valor de mercado dele é na casa dos 3,5 milhões a 4 milhões de reais, de acordo com o Transfer Market, e tem um contrato até dezembro de 2024. Então, se fosse para contratar o jogador, teria que ter uma compensação financeira. Até mesmo o Nicola trouxe informações nessa última semana de que o Internacional é um dos times interessados. O Mano Menezes gostaria de contar aí com o Baralhas para o próximo ano e teria oferecido um salário 6 vezes maior do que o que ele ganha hoje na equipe goiana. Possivelmente ele não iria ganhar 600 mil, né? Então dá para perceber que ele tem um salário um pouco abaixo do que é, por exemplo, o padrão de um jogador titular na Série A, né? Acho bem difícil o Internacional oferecer 600 mil, porque 6 vezes mais o valor. Pensa se ele ganhar 100 mil, seria 600 mil. Eu acho que não seria isso tudo. Então o Baralhas não teria um salário tão alto assim na equipe do Atlético Goianiense, e mesmo se ele chegasse no Internacional, não acho que seja um salário fora da realidade do Cruzeiro não, tá? Tipo uns 300, 250 mil, acho que poderia ser necessários e mais do que útil para contratar o jogador, que aí ficaria mais essa questão, igual foi com o Dudu, do Atlético Goianiense, lateral direito, e também do Wellington Rato, né? Que teria de ter essa compensação financeira junto à equipe goiana, que ainda mais quando foi rebaixado para a Série B, deve querer vender alguns dos seus destaques nos últimos anos de Série A para ganhar um dinheiro, né? Foi assim, por exemplo, com o Lucas Oliveira, emprestado para o Cruzeiro e comprado em definitivo, mais de 4 milhões de reais. O Wellington Rato também mais de 4 milhões. Junto ao Fortaleza, se não me engano, vai render um valor próximo a esse também de 2 milhões e meio, 3 milhões e meio de reais. Ainda tem o Baralhas e outros destaques dos últimos anos. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Acho que o jogador pode ser uma boa alternativa? Já viu ele jogando? Meio campista que nos últimos 2 anos, né, pelo Atlético Goianiense, somou aí mais de 90 jogos, com um total 10 gols e também 7 assistências, né, nesse período pela equipe goiana. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e acompanhar outras sugestões, né, de vídeos aqui que trouxemos no decorrer dessa semana. Lembrando que sempre 3 vídeos aqui no Cruzeiro News. Então até ativa aqui as notificações. Um por volta de 11h30, outro aí 5 horas e outro às 7h15 da noite. Então tá aqui também as outras sugestões e para você se inscrever em nosso canal, e agradeço demais. Valeu, galera!